Olá pessoal, como vão? Professor Fernando aqui, sejam bem-vindos, né? Nosso ambiente virtual. Já faz uns 40 dias aí que a gente não se encontra pessoalmente. O Estado está fazendo alguns ajustes para ver como é que a gente vai trabalhar realmente online. Eu sei que não são todos que têm o acesso à internet, né? Mas mesmo assim decidi por gravar essa pequena aula e fazer uma revisão do conteúdo que a gente já viu até ou a suspensão das aulas. Então, de início eu fiz uma apresentação da disciplina, disse qual era o objeto de estudos, né? Quais são os principais teóricos, e a nossa aula agora vai tratar sobre esse tema. Vocês só vão ouvir minha voz, porque o meu PowerPoint está um pouco desatualizado, então ele grava a voz, mas vocês não têm o vídeo, né, a imagem, mas as aulas são breves, elas são um pouco mais curtas mesmo, e preste atenção nos slides, né? Depois eu vou disponibilizar esses slides também para vocês ali na sala de aula virtual. Tá bom? Vamos nessa? Então, nossa aula Sociologia, o surgimento, contexto histórico, né? E os principais teóricos. Nesse primeiro slide aqui, vou falar um pouquinho do surgimento da sociologia e que ela é fruto de, de algumas transformações ou revoluções que acontecem desde o século XVII. Na verdade, vocês estão vendo aí o surgimento e consolidação do capitalismo em azul, e o primeiro item, crise do mundo feudal, é um dos motivos assim para que o modelo de produção anterior, que é o feudalismo, se autodestruísse. São navegações que começam a acontecer, a descoberta da América, algumas situações ali de fome, de peste negra, que fizeram com que o tipo de organização anterior ao capitalismo, que é o modelo de produção feudal, entrasse em crise. Além disso, no século XVII, que vocês estão vendo no segundo item, temos a Revolução Científica Moderna. Então é aqui que surge, ou é inventado, o telescópio. Uma das invenções, né? Mas são dezenas delas. Isso também auxilia bastante assim no pro surgimento, consolidação e desenvolvimento do capitalismo. Esses dois itens aqui, crise do mundo feudal, revolução científica moderna e ainda a revolução francesa de fins do século XVIII, impulsionam um outro movimento que está acontecendo de forma concomitante, junto com essas ocorrências, que é a Revolução Industrial. Então, concentrem-se nesse terceiro item. Né? A sociologia ela é fruto, ela é produto, ela nasce junto assim com a Revolução Industrial, com o capitalismo. Né? E aí, o modo de produção capitalista que surge a partir dessa revolução industrial vai ser assim o grande objeto de estudo da sociologia. As relações que aconteciam até então de mundo feudal eram muito simples. Eu vou dar um exemplo. Era uma sociedade estratificada. Os camponeses, assim, uma base de pirâmide, no meio aqueles que eram vistos como nobres, e o topo da pirâmide, o clero, como eu já desenhei isso em sala de aula em lousa. E um camponês, um vassalo, um súdito, sempre seria camponês vassalo, né? É como se fosse assim, o avô era ferreiro, o pai ferreiro, o filho ferreiro, o neto ferreiro, né? Não tinha muito essa possibilidade de ascensão e, e social, assim como temos hoje na nossa sociedade, né? Então, esse modelo de produção, nesse modelo de produção feudal, as relações eram muito simples, muito bem determinadas. E com essa sociedade nova que está surgindo a partir da Revolução Industrial, são novas relações, né? E que são muito complexas. O modelo de produção capitalista ele tem uma lógica de funcionamento que vocês estão vendo na segunda bolinha, né? Que é fundamentada nesse tripé que eu coloquei aqui, né? Essas três coisas. Ele é fundamentado na produção de mercadorias, é uma lógica de produção de mercadorias no capitalismo, e não era uma lógica de produção de mercadorias lá no feudalismo.
a partir da exploração do trabalho livre, que vocês estão vendo aí, com vistas, né, tendo como objetivo a obtenção do lucro. Essa é mais ou menos, assim, é o mínimo da explicação sobre uma lógica de funcionamento de um modelo de produção tão específico que é o capitalismo. Dentro dessa lógica de produção, mercadorias, trabalho assalariado, lucro, são situações, relações assim que os homens estabelecem entre si, que são muito, muito complexas e muito variadas. Essas relações interessam a sociologia. Por isso que surge a sociologia, né? Para compreender as relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si em determinado modelo de produção, que é o capitalismo, e suas instituições. O que isso quer dizer? A família, que é onde a gente nasce, lá já existem regras. A escola, que é um mundo de disciplina, de regras. As religiões, também é um outro exemplo de instituição social. E ainda os conflitos e as formas de cooperação geradas através dessas relações. Resumindo, né, até aqui, surge um novo mundo, que é o mundo capitalista. A gente não experimentou de um outro, né? Ele já vem surgindo, se desenvolvendo, se consolidando há pelo menos 300 anos. A gente não experimentou de um outro modelo. Então dá a impressão, inclusive, que é natural termos nascido e vivermos no capitalismo, dá a impressão que não há outra possibilidade de nos organizarmos, né? Mas esse novo mundo exige também um novo homem, que é o que vocês estão visualizando nessa pequena imagem em preto e branco. São operários em uma fábrica, no Brasil, de virada de século XIX para o XX. Então é um novo mundo, que é um mundo industrial, e a última bolinha do slide, um novo homem, que é o homem industrial. No mesmo slide, o segundo desenho, ele simboliza as relações que os homens estabelecem entre si. Vejam que os grupos, ou o grupo verde, se relaciona entre si, mas também se relaciona com o grupo amarelo, com o grupo vermelho. O amarelo se relaciona com o grupo roxo, o vermelho se relaciona com o azul, né? Aqui estou simbolizando, né, é uma figura, uma imagem que simboliza as relações sociais. As relações sociais são um objeto de estudo da sociologia. Aí temos pelo menos 4 teóricos para a gente trabalhar aqui, vai ser bastante rápido, né? Vou passar rapidamente, que é só uma revisão, uma retomada de conteúdos. Esse primeiro senhor aqui, que é o Auguste Comte, é um francês, nascido em 1798, né? E ele morre em 1857. Ele não é um sociólogo, mas ele é professor de direito, assim, ele desenvolve essa doutrina filosófica aqui, que na segunda bolinha leva o nome aí de positivismo. O positivismo é uma crença na ciência. É como se a história fosse linear. Ali embaixo do slide está escrito concepção de história. Como é que o Comte entende a história? Concepção de história para ele é linear, é uma sucessão de acontecimentos e é sempre rumo ao progresso. E aí ele cria essa lei dos 3 estágios. Esse primeiro estágio teológico é a Grécia Antiga, um estágio mitológico, onde as explicações partiam, né, dessas experiências, dessas criações fantásticas, chamamos de mito. Um segundo estágio é o metafísico, que é de Idade Média, onde há uma relação assim muito estreita do homem com Deus e a tentativa de comprovar a existência desse Deus e da alma. O Comte e a filosofia chama isso de metafísica. É uma outra discussão. E o terceiro estágio de desenvolvimento, que é o positivo científico. Esse estágio positivo científico é o que interessa ao Auguste Comte, que é o estágio de desenvolvimento da sociedade que ele faz parte. Que é a França da época dele, né? Que é a Europa da época dele. Essa influência positivista ela chega até o Brasil, né? Uma das frases do Comte é o amor como princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. Isso foi adaptado em Proclamação da República, na verdade 4 dias depois, e está na nossa bandeira até hoje a frase, né? Ordem e progresso, que é uma expressão positivista. Seguindo um pouquinho, agora sim, né, um primeiro sociólogo, que é o Émile Durkheim.
A categoria analítica do Durkheim é o fato social. Ele nasce em 1858 e morre em 1917. É um francês. Estudou na escola normal superior na França e também em Sorbonne. E ele é fundador da sociologia porque realmente ele funda um curso de sociologia na escola normal superior. Começa a dar aulas ali de sociologia com temas específicos, inclusive, um deles é natalidade e o suicídio. Isso já em 1888. A sociedade para o Durkheim, que é a segunda bolinha, é um grande organismo social. Ele faz uma analogia com o corpo humano. O corpo humano é um organismo vivo, formado por células, tecidos, órgãos, sistemas, né? A sociedade também para ele, os indivíduos que formam instituições sociais, família, tal, que formam todo o corpo ou todo o grande organismo social. Precisa funcionar de forma muito coesa, né? Além disso, ele desenvolve o conceito de fato social. Coloquei as 3 regras para vocês observarem, né? Anterioridade, generalidade e coercitividade. A educação para o Durkheim é um fato social. Vou aplicar, ó. Anterioridade, a educação é anterior a nós. Generalidade é para todos nós, a gente está submetido a isso. E coercitividade quer dizer que nós sofremos uma força irresistível dessa educação, né? Nós somos obrigados a agirmos de determinada forma, seguimos determinados padrões, maneiras de agir, né? De pensar, de sentir, que são antes de nós e exercem uma força sobre nós. Esse é um terceiro senhor, né, mas é um segundo sociólogo, que é o Max Weber. Para ele, a categoria analítica não é o fato social, é a ação social, e ela pode ocorrer, inclusive, de 4 formas. A ação social é quando eu ajo, mas a minha ação ou omissão está diretamente relacionada ao comportamento dos outros homens. E elas podem acontecer de 4 formas, ó. Pode ser uma ação social racional para fins, ação social racional para valores, ação social tradicional e ação social afetiva. Vocês, por exemplo, estão estudando o projeto de uma vaga em uma universidade pública. Você está agindo de forma racional com relação a um fim. A finalidade é a vaga do vestibular. Você poderia também agir motivado por valores. Isso quer dizer, a honra. Pouco importa o fim, né? Mas em algum momento você age de forma honrada, você tem um valor ali que é inalienável seu. Você age motivado por esse valor e não por uma finalidade. Tradicional quer dizer que é quase meio que espontâneo. Os avós agiam de tal forma, os pais agem da mesma forma que os avós e os filhos também. E afetivamente, que é o 4º tipo de ação, é como se a gente agisse motivado por algum afeto mesmo. Por exemplo, eu ajo por vingança. Para frente temos mais 2 senhores, que é o Marx e o Engels, estão na caricatura que vocês estão vendo, né? Mas, por convenção, a gente fala só do Marx, apesar de eles terem sido amigos inseparáveis. O Marx é um crítico de um modelo de produção que é o capitalismo, né? Ele é muito radical, assim, naquilo que ele escreveu. É uma obra muito extensa, muito vasta. A categoria analítica dele é a luta de classes, é o conflito entre o capital e o trabalho, né? E ele desenvolve um método específico que conhecemos como materialismo histórico dialético. Os homens produzem e reproduzem suas vidas de acordo com as condições materiais as quais eles possuem, né? De acordo com aquilo que ele tem no momento ali. Exemplo. Existiam meninos e meninas da idade de vocês, lá na Idade Média, não sei, 600, 700, 800 anos atrás. A forma com que eles produziam e reproduziam a vida deles é diferente da de vocês. Por quê? Porque a condição material da vida deles lá atrás era diferente da nossa hoje, tá bom? Essa é uma primeira ideia, assim, né? Uma primeira revisão. A luta de classes aqui para o Marx é o conflito entre 2 classes tradicionais, né? Na sua concepção clássica mesmo, a burguesia e o proletariado. A burguesia é quem detém os meios de produção e o proletariado se organiza assim enquanto uma classe revolucionária, enquanto um sujeito revolucionário, né? Mas a gente segue com esse conteúdo em um outro momento. Vou gravar uma outra aula, né?
ou a gente se encontra ali pelo mural, né, pelas conversas ali do Google Classroom. E espero que toda essa incerteza se encerre o mais rápido possível, tá bom? Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Bons estudos.